Boa noite, alunos de Direito Administrativo 1. Como na sexta eu estava bem debilitada, passei esse fim de semana com alguns problemas de saúde, a minha voz estava muito ruim. Só hoje a minha voz deu uma melhorada a ponto de poder gravar esse vídeo para vocês, para compensar a live que eu não fiz na sexta-feira. Bem, como estamos adiantados na matéria, haja vista que o que é mais importante na disciplina está chegando agora, que são as entidades da administração pública indireta. Depois os poderes da administração pública, tem que ser dado uma ênfase maior, uma reflexão maior. Eu resolvi fazer esse vídeo, mesmo o cronograma tá sendo assim, né, tão certinho e tudo, vocês podem ficar tranquilos, não vai ter atraso na matéria, nós vamos conseguir passar todo esse conteúdo. Então eu resolvi fazer o seguinte, eu resolvi fazer uma espécie de um questionário que vai funcionar como uma revisão para do conteúdo que já foi visto, principalmente aquele conteúdo mais introdutório, né? Chegando também aí perto do último conteúdo que foi lançado para vocês, da questão da administração pública direta e indireta. Então nós vamos fazer, eu vou falar para vocês, né, as perguntas e as respostas como forma de revisão. Lembrando que assim que nós estudarmos as entidades da administração pública indireta, que é o conteúdo da nossa próxima aula, depois de estudarmos os poderes da administração pública, nós vamos trabalhar também com revisão antes de passar para frente, porque aí a matéria muda muito. Então eu gosto muito de pegar e rever, ainda mais que essa coisa online fica às vezes muito perdida. Então nós vamos começar agora para o vídeo não ficar muito grande. A primeira pergunta que eu faço são perguntas básicas, realmente são perguntas para fixar o aprendizado, que vão funcionar como revisão. Primeira pergunta, o que é administração pública na prática, na exemplificação? Na verdade, a administração pública é a forma de estruturar a realização das atribuições e deveres do Estado. Na prática, é como o Estado se organiza para ser administrado. A segunda pergunta, o que é administração pública direta? A administração pública direta ocorre quando o Estado executa suas tarefas diretamente por meio de órgãos e agentes integrantes da administração pública direta. Portanto, tais serviços são prestados diretamente pelos órgãos do Estado que eu estou falando no sentido Estado com letra maiúscula, não é Estado do Pará, de Minas Gerais, não. Estado no sentido de poder público mesmo. Então, portanto, a administração pública direta ocorre quando os serviços são prestados diretamente pelos órgãos do Estado, integrantes da mesma pessoa política. União, Estados, Distrito Federal e municípios, né? Ou seja, não precisa de uma entidade que seja uma pessoa jurídica independente para realizar os serviços, certo? Ele é realizado diretamente por essas pessoas, por esses órgãos do Estado, né? A gente usa muito como exemplo da administração pública direta os ministérios, né, da Presidência da República e as secretarias dos governos e dos municípios. Exemplos que a gente dá, né, eu já falei para vocês, as UPAs, as polícias, são todos os órgãos da administração pública direta, que são vinculados às secretarias e vinculados a esses ministérios, ok? E o que é administração pública indireta? Mais legal, né? É quando o Estado desempenha suas funções por meio de outras pessoas, geralmente pessoas jurídicas, né? Existem casos que pode ser realizado por pessoas físicas, mas isso é tema para próximos capítulos.
A administração pública indireta, então, ela, na verdade, ela utiliza órgãos externos, empresas, fundações, entidades paraestatais, sociedades de economia mista, para desempenhar papéis que o Estado tem que desempenhar a serviço da população, tá? Dentro dessa questão da administração pública direta e indireta, nós temos a seguinte pergunta naquelas divisões: o que é desconcentração? Eu vou começar do mais simples para depois ir para o mais complexo. Desconcentração é a distribuição interna de partes das competências dos órgãos. É a divisão interna dos órgãos públicos, dos órgãos da administração pública direta e também da administração pública indireta, de acordo com competência, hierarquia e matéria. Por exemplo, né, a gente sabe, o Detran tem uma parte que mexe só com CNH, trabalha com questão de CNH, e uma parte que trabalha com questão de veículos. Então, essa divisão interna é que é a chamada desconcentração, tá? O que é descentralização? Descentralização é a divisão em vários ministérios, secretarias do executivo. Isso falando de administração pública direta. Falando de descentralização na administração pública indireta, são as divisões das entidades que vão prestar, né? São as entidades, os tipos de entidades que vão prestar o serviço público, tipo empresas públicas que fornecem energia, água, sei lá mais o que, tá? Isso é descentralização. Sai da centralidade da pessoa, do executivo, e se subdivide, se organiza para prestar os serviços da administração pública. Pode acontecer tanto na administração pública direta quanto na indireta. Vamos exemplificar agora a administração pública direta. Administração pública direta. Voltando aqui, conjunto de órgãos administrativos integrantes das pessoas políticas dos estados, União, Estados, Distrito Federal, municípios, ministérios, secretarias, que são órgãos dotados de competência para exercer, né, esses serviços que são típicos da administração pública direta. Exemplos, né, práticos: Ministério da Agricultura, Ministério do Meio Ambiente, Secretaria de Segurança Pública do Estado da Bahia, Secretaria de Saúde do Estado. Vamos lá. Isso aí é exemplo da administração pública direta. Voltando com os exemplos, a gente vai repetir. Ministério da Agricultura, Ministério do Meio Ambiente, falando em âmbito federal, na União. Secretaria de Segurança Pública da Bahia. A gente falou de administração pública direta em âmbito estadual. Secretaria de Esportes do município X. É também exemplo, né, de órgãos que são da administração pública direta. Vamos exemplificar agora as órgãos, entidades da administração pública indireta. Lembrando que é quando o Estado divide a sua prestação de serviços a outras pessoas jurídicas, geralmente, né, que são vinculadas à administração pública, mas não são da administração pública direta. São pessoas que foram criadas especificamente para exercer determinados serviços que a administração pública direta não consegue fazer, seria muita concentração. Então vamos exemplificar órgãos da administração pública indireta, tá? Um monte. Sociedades de economia mista, autarquias,
empresas públicas. Temos como exemplo sociedade de economia mista, a Caixa Econômica Federal, de autarquias, a Casa da Moeda, as imprensas oficiais, né? Temos também como exemplo as empresas públicas. O Banco do Brasil é um exemplo de empresas públicas, tá? Enfim, isso foi um apanhado geral de um conteúdo que a gente viu anteriormente e que a gente vai usar como revisão. Na sexta-feira, live, vou explicar as entidades da administração pública indireta. Agradeço a atenção e na sexta a gente volta. E agora, corta!